Boa tarde, estudantes, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Mariane de Robótica e na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre um robô que se parece uma avezinha. Então, as aves, elas são animais vertebrados, ou seja, possuem vértebras, possuem ossos dentro delas, assim como nós. Ela é um animal de sangue quente, certo? Que é chamado de homeotérmico ou endotérmico. Por quê? Porque a gente consegue manter a nossa temperatura corporal constante, diferente dos animais de corpo de sangue frio, por exemplo, as cobras. Então, elas têm um metabolismo muito elevado. Para manter esse metabolismo, elas precisam de muita energia. Igual a gente precisa de energia para fazer as atividades, a gente não se alimenta para ter essa energia, as aves elas também precisam de muita energia. As penas delas servem como isolante térmico. O que seria outro isolante térmico? Quando a gente coloca uma blusa de frio, ela é um isolante térmico, ela mantém aquela nossa temperatura, certo? Além disso, as aves elas adaptaram o voo. E o que o voo é bom para elas? Porque permite que elas habitem diversos ambientes, possam fugir de predadores de forma mais fácil, facilita na busca de novas fontes de alimento, aumenta o campo visual, porque quando elas estão lá no alto, elas conseguem enxergar tudo embaixo. E quando um ambiente não está favorável, elas conseguem migrar. Então, elas conseguem ir de um lugar para o outro. Por exemplo, no inverno, nas regiões onde neva e fica muito frio, as aves saem de lá e vão para um local onde o clima esteja melhor e elas consigam mais alimentos, tá? As aves, elas têm o canto. E daí o canto delas é produzido por um órgão chamado órgão fonador, que é a siringe, certo? O canto ele serve para elas se comunicarem, para elas encontrarem umas às outras, advertir sobre um perigo, demarcar território e outras coisas. A gente vai montar um robozinho que é chamado de robô pássaro, que está na página 37 do livro. Ele utiliza apenas um motor e possui 2 pássaros. A mecânica consiste em polias, correias e ela é responsável por transmitir a força e a velocidade de um pássaro para o outro. Daí a gente também vai utilizar eixos, engrenagens, certo? Então, observem as pecinhas que estão nesse robozinho e o que a gente vai fazer? A gente vai assistir o tutorial do joguinho. A gente vai clicar aqui, ó. Vai abrir a plataforma Scratch. Vamos clicar no item verde. E agora no livrinho. Olá, estudantes! O objetivo da atividade de hoje é descobrir a palavra que está escondida. Uma dica: a palavra que está escondida pertence ao robô pássaros. A primeira coisa que devemos fazer é escolher uma letra e clicar nela. Caso ele exista na palavra, ela será marcada. Caso você escolha uma letra que não contém na palavra, o nosso robô irá perder uma parte. Mas cuidado, o nosso robô só tem 5 partes. Caso você perca as 5 partes, você perde o jogo, e aí terá que começar novamente. Se você perder ou se você ganhar, o jogo automaticamente começará sozinho com uma nova palavra. Pronto, agora que você já sabe como realizar a atividade, ao voltar na tela inicial, é só apertar o botão play e começar. Então, esse joguinho é como se fosse uma forca. Aí a gente clica aqui no play para começar. Por exemplo, não tem a letrinha E. Tem a letrinha P, O, L e A. Colher.
Tentem encontrar outras palavrinhas nesse joguinho, tá? Então, pessoal, o que são direções opostas? A gente consegue fazer esses dois pássaros que estão aqui em cima com que eles girem ao mesmo tempo, mas em direções diferentes. Será que isso é possível? Para isso acontecer, a gente tem que alterar a mecânica do robozinho. Então, a polia grande, que é essa daqui, ó, maiorzinha, eu tenho a polia grande e tenho uma polia petitinha aqui. Ela aciona a polia pequena e uma polia, ela rotaciona, ela gira. E quando a polia grande rotaciona, ela vai fazer com que a polia petitinha gire. Só que a grandona, ela gira uma quantidade de vezes menor do que a petitinha. A petitinha tem que girar muito vezes mais para conseguir girar o mesmo tanto, a mesma velocidade que a grandona, tá? Então, é possível ter casos de torção quando a gente utiliza a correia cruzada e o sentido do movimento ele vai ser invertido. Então, cada eixo vai girar em um sentido diferente. E agora, pessoal, eu gostaria de conversar com vocês sobre o que é código. Então, código, ele é uma forma de comunicação na qual a gente vai utilizar símbolos, letras, números e desenhos também. O código é utilizado para transmitir uma mensagem de forma oculta. Então, apenas as pessoas que conhecem o código que vão saber identificar o código, certo? E identificar a mensagem contida no código. Quando a gente utiliza a robótica, a gente vai ter a programação. E a programação é um tipo de código. A gente programa, a máquina entende a mensagem e executa aquele código. Então, alguns exemplos de código são CEP, o Braille, Libras, código de barras. Braille são para pessoas que têm deficiência visual. Então, para elas conseguirem enxergar, tem um sistema na qual são utilizados pontinhos e a pessoa consegue sentir com o tato o que está escrito. Então, elas aprendem a ler aqueles códigos. A maioria de nós não sabe porque a gente não tem, como a gente não tem nenhum aluno que tem esse tipo de deficiência visual, a gente não sabe como se lê o Braille. Libras é a linguagem que a gente utiliza para pessoas que têm deficiência auditiva, né? E isso é a nossa linguagem de sinais. Essa qualquer um pode aprender fazendo o curso de Libras. Então, para conseguir se comunicar melhor com quem não consegue nos escutar. O código de barras, ele está dentro do supermercado, nos produtos que nós compramos, e quando a máquina lê o códigozinho, ela diz pra gente qual que é o valor. Mas além disso, ele consegue ter outras informações. Então, a gente tem esse robô, que é o Pixbay, e ele é um mensageiro que utiliza códigos de imagem. Então, para entender a palavra, o Francisco ele precisou escrever para um amigo contando como estava, sendo as aulas de robótica utilizando esse robô. Ele usou uma carta codificada onde algumas palavras serão representadas por símbolos. O robô ele entende apenas 10 símbolos, então ele precisou dividir a mensagem em 3 partes. Vocês vão observar aqui a tabela para completar aqui os quadrados, as linhas e tentar descobrir qual que é a palavra que está codificada, certo? Para conferir, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui, ó, para conferir se as palavras estão corretas, certo, pessoal? Se vocês quiserem achar interessante, tem um link que mostra algumas cartas enigmáticas. Vocês podem clicar aqui e brincar com elas, tá bom? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!